Aninha, as máscaras até então eram obrigatórias, né? Vocês se lembram que a gente não podia colocar o pé para fora de casa sem elas. Tinha que usar máscara de qualquer jeito, dentro de empresa, fora de empresa, no trabalho, fora do trabalho. Esses dias mesmo eu andei de avião, voei de avião, né? Cheguei lá no aeroporto, disseram que eu tinha que colocar, porque ainda é obrigatório. Coloquei a máscara e da mesma forma, segui para dentro da aeronave com a máscara. E nos carros de transporte, por exemplo, aplicativo e táxi, até então era obrigatório também. Ou seja, em alguns locais a obrigatoriedade continua, só que tem novidade, né? Tem novidade, essa é uma delas, né? A Prefeitura de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras nos táxis e aplicativos, transporte público segue obrigatório, hospitais também, né? Ambientes de saúde, e hoje chegou uma outra novidade, né? Que é o fim da exigência do passaporte de vacinação. Informação exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes com o Pedro Campos, que apurou essa informação com fontes dentro da Prefeitura. Valendo a partir de quando, Pedro? O que sustenta essa decisão, hein? Bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Boa tarde para você. Fala, Pedrão. Bem-vindo, meu irmãozinho. Boa tarde. Grande, Joel. Tudo bem, Ana? Primeiro, preciso falar que eu quase bati o carro agora há pouco, ouvindo o Joel falar da costela dele aí. Eu não almocei ainda. Meu amigo, você deve ter deixado muita gente nessa situação. Eu tava quase babando. Tá indo agora aí, ó. Tá indo agora aí então, a foto. Para o carro depois para olhar a foto, porque você vai passar mal. Já tá na agulha aí, ó. Já tá no seu... Você precisa chamar a gente aqui pra comer essa costela aí qualquer dia. Não, nós vamos fazer, cara. Pode deixar, eu já falei pra Ana. Na hora que eu terminar lá o que eu tô fazendo, nós vamos fazer, vamos reunir pra fazer uma costelada. Falou que ia chegar uma marmita aqui pra gente na segunda-feira. Mas não também, dá tempo, não tem como, cara, não tem jeito. O povo comeu tudo. Inclusive o meu parceiro que fez a costela comigo tá ouvindo agora a Rádio Bandeirantes aqui, ó, grande Thiago Fioravante. Eu, ele e o Luizão, nós três ficamos juntos lá fazendo uma costela de prima. Pedrão, pensei em você, viu? E na próxima, você... João Rossetti e Ana Paula Rodrigues estarão dentro. Bora. Posso confirmar a presença ou não? Tá confirmado já, só se avisar onde aí que nós estaremos lá, viu? Quero só ver. Tenho certeza que muitos ouvintes ficaram assim, eu aqui babando com a descrição do Joel. Os ossos saíram mesmo, ô Pedro. Eu imagino, que é quando desmancha, né? Quando desmancha ali, né? Foi bom mesmo. Depois você dá uma olhada na foto aí e me responde, tá? Vou olhar, tá bom. Pedrão, e passaporte da vacina? Seguinte, Joel, hoje de manhã eu apurei com a Prefeitura que foi revogado o decreto que trazia a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para você conseguir acessar alguns eventos em São Paulo, né? E aí nós temos uma longa lista. São festas, são shows, são apresentações, jogos de futebol, tudo aquilo que reúne muita gente precisava da obrigatoriedade do passaporte da vacina para ter um controle ali do público. Eu mesmo posso contar para vocês que recentemente fui ao teatro, aqui em São Paulo, assisti uma peça de teatro e me pediram o passaporte da vacina. Eu apresentei lá o comprovante que eu tomei a vacina, consegui entrar, até uma fila maior, né, do que a fila que a gente costuma acompanhar nesse tipo de evento, porque foi necessário. Tem muita gente me dizendo aí, escrevendo, Pedro, mas ninguém pedia no jogo de futebol. Eu não fui a jogo de futebol. Acho mais difícil até, né, esse tipo de controle. Mas, de qualquer forma, é oficial agora, está valendo a partir de hoje. A Prefeitura não está mais com o decreto da obrigatoriedade do passaporte da vacina. Então, ninguém precisa pedir passaporte da vacina para você entrar em nenhum estabelecimento. Vocês lembram e noticiaram aqui que o Rio de Janeiro já tomou essa medida há algum tempo, aí, algumas semanas. No Rio também não é mais obrigatório e a tendência é que as cidades possam ir adotando essa medida com os números mais favoráveis em relação à pandemia de Covid. Essa é a notícia do dia, a gente trouxe aqui mais cedo no Manhã Bandeirantes e agora estamos trazendo para quem está acompanhando também o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. É isso, eu fui a um show semana passada, um show grande em estádio, porque eu imagino que a dificuldade, né, Joel, de um jogo de futebol, exatamente. Você pedia comprovante de todo mundo, mas no show pediram. A gente teve que passar ali com um comprovante ou impresso no celular. Não que dera aquela conferida, cara crachá, mas você mostrava assim, o comprovante. Pode passar. Agora, para viajar é demais. Para viajar, Pedro, eu falei, fui ao Uruguai no mês passado, brincadeira. Você tem que mostrar a vacina quando você vai sair e quando vai entrar. Você tá saindo do Brasil, você tem que mostrar. Tá entrando lá, tem que mostrar também. Para sair de lá, a mesma coisa. E para entrar aqui também.
Como se o avião fizesse um pit stop em algum lugar aí no céu, né, Joel? Sim. Você mostrou aqui na saída. Pra que você vai mostrar lá na entrada? Não, né? 4 vezes. Questionar. 4 Pois vezes. Eu até perguntei para um amigo meu que estava junto, falei, cara, como é que o cidadão faz sem essa vacina? Não tem jeito, o cara não vai para lugar nenhum. Não vai, é tudo travado. Mas eu pensei em você hoje pela manhã, eu até pensei em dar continuidade ao assunto lá na nossa conexão, mas ia estender demais. E o tempo nosso aqui na rádio... O povo fica bravo, né, Joel? Fica, cara. Fica falando com a gente, encerra, o Joel, eles não deixam de conversar, né? É porque assim, o tempo aqui na rádio principalmente tá curto por causa dos breaks, né? Felizmente tá vendendo bastante. O Leão, né? O nosso Leão, contato publicitário aqui da Rádio Bandeirantes, tá vendendo. Que o Leão tá chegando. Ele e os outros contatos aí, ó. Ó, você quer anunciar aqui, ó? Como é que é, Aninha? Chama ele, ó. Chama ele. Então o tempo tá, felizmente, ocupado, né? Mas sabe em que assunto eu lembrei de você, ô Pedro? Você viu aquele enfermeiro que foi assassinado, o Josinaldo. Enfermeiro de 55 anos de idade. Aquele que foi tentar pegar um martelo lá do carro para se defender. De um e o bandido, assalto, né? Isso. O bandido atirou nele, matou ele na hora lá. Um moleque de 17 anos de idade. Aí a polícia identificou o cara foi para a delegacia, conversou com o delegado, falou, não, doutor, eu puxei o gatilho mesmo, eu matei porque o cara reagiu. O cara foi liberado, meu irmão. Ele cometeu um latrocínio e foi liberado. Ele saiu pela porta da frente da delegacia. Você tinha que ter ouvido, não sei se vocês ouviram, os familiares do Josenildo, cara. Falando, olha, é inacreditável isso, a gente tá sem entender até agora. Meu, não tem cabimento isso. Eu não pensei, vai entender nunca. Não, Não, Pedro, só piora. É um latrocínio, cara. Só piora a situação, né? O luto não acaba. E sabe o que você diz pra esse cara? Que ele pode continuar fazendo o que ele fez. Que ele próprio vai entender, pô, não foi tão grave assim. Não, e o que existe, Joel, de mais grave do que matar uma pessoa? Nada, né? nada. Foi o que eu falei hoje de manhã. Além disso, eu falei assim, você dá a mensagem pra ele, você como sociedade, dá a seguinte mensagem pro cara, olha, não foi tão ruim isso que você fez. Porque se fosse algo tão grave, você ficaria preso. Pô, nem pra mandar o cara pra Fundação Casa, meu. Nem pra mandar o cara pra Fundação Casa. Não, mas ele não é maior de idade? 17 anos. Quase o Ministério lá, né? Público chegou a pedir a internação do cara, a justiça negou. Negou, cara. Soltar um cara desse. Esse moleque vagabundo deve estar agora com a arma tentando assaltar outra pessoa. Amanhã a gente pode estar falando da morte de um outro cidadão. Meu Deus nessa do céu. condição, do crime cometido pelo mesmo cara. Então eu pensei em 2 casos que me chamaram muito a atenção recentemente. Esse, o principal deles, e aquele outro que você abordou, que você levou lá para o Bora São Paulo. Do traficante que foi encontrado com uma mochila cheia de droga e aquela droga não foi considerada no auto. Logo, ele foi absolvido, porque o policial coletou a prova lá sem autorização da justiça. Ou seja, você sabia ali que o cara estava com droga, mas a droga não pôde ser utilizada no processo como prova. Coisas absurdas, né? Inexplicáveis, né, Pedro? Inexplicáveis. Olha, você falou tudo. Aí você falou que é um latrocínio. Todo mundo sabe, a nossa solidariedade à família da vítima, a gente não tem boas notícias para esses familiares todos, mas para a legislação, você sabe que esse menor ele cometeu um ato infracional. É um ato infracional que não deixa ninguém preso, não pune ninguém com o verdadeiro rigor, não tira da sociedade esse delinquente marginal que eu me recuso jovem, porque jovem é o que está na escola, que está trabalhando, está estudando, está tentando trazer, né, progresso para sua vida e para sua família. E esse marginal, o que vai acontecer com ele? Se ele tivesse mais alguns meses de vida, provavelmente ele ia ficar um tempo preso. Provavelmente ele não ia estar de volta ao convívio em sociedade. Eu estou no meio da rua. Ele pode estar aqui no meio onde eu estou aqui passando e eu estou numa situação de insegurança porque a legislação é frágil, porque não se aplica a lei como deveria, né? E com todo o rigor que deveria para um caso grave como esse, né, Joel? Nossa, é injustificável, né? Eu fiquei estarrecido. Hoje, a hora que eu cheguei... Parece piada. Você fala, não, é brincadeira, Na não é hora que possível. o Paulo Campos me falou disso, nem era 5 da manhã. Eu falei, você tá de sacanagem, como assim? O cara foi solto? Ele falou, sim, tá. E depois a fala do delegado. Não, nós tivemos que liberá-lo e tal, por causa da legislação e tal. Meu, você fica de cara, você custa entender, sabe? Você fala, não é possível que tá acontecendo isso. No mínimo, mandar o cara lá pra fundação. Nem que fosse pra ficar 3 anos, como é o máximo que eles podem ficar, né? Internados, reclusos lá na Pelo Fundação menos pra Casa. tirar de circulação, Exato, meu, mas Joel, nem isso, cara.
Você sabe de uma coisa? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, para você, para a Ana e para quem está nos acompanhando. É uma história que eu estou apurando, mas eu já posso falar uma parte dela, e nós vamos tratar disso no Bora São Paulo, que eu vou dar essa sugestão aí para o pessoal lá do Bora São Paulo, para a gente discutir na nossa conexão com o Pulo do Gato. A Justiça determinou que um réu que é acusado por homicídio aqui de São Paulo, ele possa participar de forma virtual a audiência dele, só que tem um detalhe muito interessante nessa história. Ele está foragido. Uai. Ele está foragido. Tem um mandado de prisão contra ele, ele responde por um homicídio, e o advogado dele diz o seguinte: olha, na pandemia nós estávamos tratando essa questão das audiências à distância e estava dando certo. Então eu gostaria que o meu cliente tivesse o direito constitucional de exercer a ampla defesa e o contraditório numa audiência virtual. Porque se ele for numa audiência presencial no fórum, ele vai ser preso, né? Então eles querem fazer uma audiência à distância. E a Justiça concedeu esse direito ao sujeito. Ele vai poder participar de uma audiência virtual do caso dele, em nome aí do contraditório, da legítima defesa, da ampla defesa, e a polícia e a Justiça vão ficar lá olhando o sujeito se defender se ele queria um foragido da Justiça, né? E aí eu fui apurar, Joel, e isso não é um caso isolado. Já tem um precedente disso na nossa legislação, e aí a polícia foi mais esperta nesse outro caso. A polícia falou, não, beleza, ele quer participar em audiência virtual, tá aqui o link, ó, manda bala. A polícia... Rastreou e prendeu. De inteligência foi lá e tumba. É lógico, né? Pelo amor de Deus. Então, Pô, você imagina a janela que você abre com isso? Você imagina, você vai estimular esses bandidos a ficarem soltos, foragidos, não vão se entregar. Pra quê? Meu advogado vai conseguir uma audiência lá virtual pra mim e pronto, acabou. Se eu for condenado, eu nem apareço, não é? Muita coisa errada, né? Caramba. Coisa errada. E na contramão disso tudo tem a história do padre. Vocês devem ter visto o padre no interior aqui. O que atropelou o ladrão da igreja. E quebrou as pernas lá do vagabundo, lá, um anjinho do capeta é o apelido do cara. Pediram a prisão do padre, cara. Pediram a prisão. Você acredita nisso? Uma inversão total, né? Totalmente. A polícia chegou a pedir a prisão, só que o Ministério Público pegou aquele pedido e falou, não, vocês estão de sacanagem. Que pedido de prisão, caramba. Nem levou à frente, sabe? Não foi nem à frente isso, mas chegou a ter o pedido de prisão pro padre. O padre, de saco cheio, viu a paróquia dele ser invadida pela terceira vez em 10 dias, fez o errado. Ninguém deve fazer isso. Não, pegar o carro e claro. sair atrás de bandido, atropelando bandido. Primeiro, mais importante, é um risco para você. E segundo, que você não corrige um erro cometendo um outro erro. Nós sabemos bem disso. Esse é o ponto. Exato. Né? Só que, cara, hoje você tá tão maluco, você tá tão pirado, você tá vivendo numa pressão tão grande que essas coisas, elas têm que ser melhor analisadas, sabe? O padre só agiu daquele jeito ali porque ele tava maluco, tava fora de si, não aguentou ver a paróquia ser invadida pela terceira vez em 10 dias. Então, às vezes, a gente não consegue conter esse ímpeto. Foi o que aconteceu com o padre. Questão de chamar o cara, conversar, como vai acontecer agora. Agora, pedir a prisão do cara, era capaz de soltar o vagabundo lá, se ele tivesse saído daquele acidente Antes do ileso, padre. Antes do padre, pô. Isso é verdade. É isso, prende o padre agora e solta o bandido. Também não pode estimular que ele faça isso, mas Exato, enfim, tem que deixar né? claro isso, mas você tem que tentar entender algumas reações Agora, como às ações. pode, né? E o André do Rap, pô, mandar- você prende o padre e solta o André do Rap? E não manda prender ou deter ou fazer qualquer coisa com um homem que matou uma outra pessoa no latrocínio. É muito louco É isso, enlouquecedor, cara. né? Se você para pensar, é enlouquecedor. Você acha que... Você se sente desamparado. Eu acho que essa é a melhor sensação. Não a melhor sensação, mas a melhor palavra. É de você se sentir desamparado. Além porque de impune quanto a essas coisas. Não, mas independente do que acontecer, é isso. Eu não tenho a quem recorrer, nada vai acontecer com quem Impune matar não. alguém que eu amo. Impune não, impotente. Você se Também. sente impotente numa Também. situação como essa. Agora, se coloque, Pedro, Ana e amigos, na posição de um policial prendendo um vagabundo desse aí, cara. Você faz uma investigação pesada, o cara dedica o tempo dele ali, né? Às vezes teria que retornar para casa, nem retorna para continuar investindo naquela investigação. Encontra o vagabundo, o cara vai para a delegacia e sai logo depois. Não tem como, cara, isso ter continuidade. Esse caso tinha que ser um caso emblemático, recente, para ser enviado lá para Brasília, talvez para ter condição de mudar alguma coisa. Que é lá que tem que mudar.
Pô, você tem que aprender a separar o menor de idade do menor de idade vagabundo. O menor de idade que comete um crime ali porque ele é jovem, ele foi seduzido por determinada coisa, do menor de idade que mata as pessoas, né? Há crimes e crimes. Isso aí é um crime brutal, meu. É um latrocida, o cara tá solto aí, meu. Maluco isso. Olha, tem duas situações envolvendo morte, Joel, que são, assim, muito complexas a gente entender o porquê de não resultarem em prisão imediata, né? O latrocínio, por exemplo, você está falando do caso de um menor de idade, crimes de trânsito, por exemplo, com morte. Uhum. Mesmo quando o motorista está bêbado, trançando as pernas, sai pela porta da frente da Exatamente. delegacia. É duro. Agora, como é que a gente deu essa volta toda e chegou nisso mesmo? O Pedro Campos entrou com a gente no ar para falar sobre queda do passaporte da vacina. Mas aqui é assim. A gente aproveitou O para papo é bom, desabafar, aqui né? O papo é bom, né? É isso. Um assunto puxa o outro, né, Pedrão? E assim vai. E assim vai. É como se fosse um papo de boteco. Só faltou a costela. Exatamente. E Né? A vai costela indo. não chegou aqui. Eu costumo A costela dizer o ainda não seguinte. chegou. Nada. Eu costumo dizer o seguinte: os nossos jornais, eles são o seguinte: é um bate-papo e no meio você vai mandando as informações. E aí aí. vai. Eu né? acho, é assim que tem que ser mesmo. E vamos lá. Pedrão, meu amigo, foi um prazer enorme te receber aqui, viu? Espero que você volte mais vezes. Só volta ao Bora Brasil aqui da Rádio Bandeirantes depois da costela. Tá? Ih, Fechado, então. perdemos o Pedro. Não, Nunca senhor, mais. você vai ver. Nunca mais. Ah, tá bom. Trabalho com o Joel há quase 2 anos. Ele vive falando, não, eu vou trazer uma marmitinha. Não, fim de semana a gente faz lá em a casa. gente vai amar pra fazer não junto. Chega. Vamos Não fazer- Não chega. quero esse negócio de marmita, não. Não. Quero fazer junto. Vamos lá fazer com junto e costela ficar lá, contando pra- piada, rindo, É isso. Ah, eu quero caos. pelo menos a Aí. marmita. Eu não nego, não. Ainda mais agora que eu tô com o repertório atualizado de piada, meu amigo. Eu contei a história do Porama pra vocês, né, na sexta-feira. A gente pode até contar de novo depois do intervalo. O Porama lá, ó, tá vendo? O leão, ó o leão aí, ó. O leão não para de vender, Pedro. Caramba. É, o Leão. Quer Leão anunciar é uma aqui, fera, ó. meu. Caramba, é um fenômeno de vendas, o Mário Leão, o Zé Brandão também, toda a equipe da Rádio Bandeirantes. É Brincadeira, viu? Zé, grande Zé. Mas nós vamos fazer a costela e vamos atualizar as piadas, viu? Do Porama depois eu te conto, ô Pedrão. Tá bom. Você vai Senão a gostar. Ana Paula prende nós aqui. Mas tem uma do Porama que é assim, é rapidinho. Porama simples Vai. pra caramba, coitado. Tava na charrete dele lá no interior, veio um carro e arrebentou tudo, cara. E a mula que tava puxando a charrete dele, coitada, ficou quase morta lá, sabe? Agonizando. Aí você já viu o que a polícia faz quando chega, né? Numa situação como essa. Tem que executar o cavalo. Já desceu lá executar a mula, né? Já desceu lá, pregou fogo na mula. O Porama, coitado, todo quebrado, perna quebrada, braço quebrado, ficou em pé, falou: eu tô bom, hein? Eu tô bom, pelo amor de Deus. Você me deixa aqui. Valeu, Pedrão. Abraço pra você, querido. Valeu, Joel, Ana. Um abraço aí. Tchau, Tchau. abraço com Deus.